Olá, muito prazer. Eu sou Ana Júlia e meu grupo é composto por mim, a Euridiane, o Cleito, a Luana e a Yasmine. E a gente vai falar sobre a teoria das filas, a gestão de filas e fluxos. Bom, todas as organizações que processam fluxos e que estão sujeitas a algumas restrições de capacidade e de recursos acabam enfrentando o problema das filas de esperas. E esses fluxos eles podem ser de pessoas, de materiais e de informações. E o fluxo de pessoas, gente, ele é aquelas filas com as quais a gente está acostumado, quando a gente vai no banco, quando a gente vai no hospital. E muitas vezes a fila de espera de pessoas, elas podem até envolver questões de vida e morte, né? Que é como acontece no corpo de bombeiro, quando a pessoa está lá esperando para ser atendido e não dá tempo e acaba morrendo. Já o fluxo de materiais é mais aqueles materiais que estão aguardando processamento, ou seja, tem mais a ver com o estoque. E por fim, o fluxo de informações. O fluxo de informações remete mais a escritório, aquelas cartas que estão aguardando para serem respondidas, ou e-mails também. Fluxo de informações me lembra o ensino remoto, quando a gente tem várias atividades e deixa acumular. Ali se forma uma espécie de fila de espera, onde você vai respondendo por ordem de tipo, por tempo de entrega, o que tem que ser entregue primeiro é o que você vai responder primeiro. Isso também é uma fila de informações. Então, gente, o bom gerenciamento do processamento de fluxos, da capacidade e das filas de esperas que possam ser formadas garantem um alto nível de serviço para a empresa, pois quanto melhor for o sistema de gerenciamento de filas, menor vai ser o tempo de espera do cliente. Então, esse vai ser um fator importante na construção das vantagens competitivas dessa empresa, né? Porque hoje a gente está num mundo cada vez mais apressado, onde as pessoas procuram sempre os serviços mais rápidos e ágeis. Já os objetivos e a avaliação de sistemas de filas vai ter várias perspectivas, né? Ou seja, vai depender do ponto de vista de cada um. Como, por exemplo, a gestão pode estar preocupada com retornos sobre investimento em recursos, né? Então, a preocupação da gestão vai ser com recursos de atendimento e seus níveis de utilização. Já para o funcionário, a sua preocupação pode estar mais voltada para uma distribuição mais igualitária de clientes a serem atendidos ao longo de um determinado período. Isso a fim de evitar certos estresses. É como acontece nos grupos de trabalho, né? Tipo nesse seminário. A gente tentou dividir o trabalho da maneira mais igual possível, para que ninguém ficasse sobrecarregado. Ou seja, para que todo mundo tivesse as partes iguais, para que não rolasse esse tipo de estresse. E por fim, do ponto de vista do cliente. Para o cliente, acho que a preocupação maior vai ser com o tempo de espera. Ou o tempo percebido de espera, né? Ou seja, se durante esse tempo de espera o cliente estiver confortável e distraído, ele não vai nem ver o tempo passar. Então, para ele vai ter uma percepção mais favorável daquela fila de espera. Então, não vai ser um problema para ele. Bom, gente, e se a gente desdobrar essas perspectivas, teremos outras. Como, por exemplo, um cliente ele pode se preocupar com o tempo médio de espera, enquanto o outro pode se preocupar com a possibilidade de esperar mais do que X minutos. E já o gestor, além de se preocupar com os níveis de ocupação dos recursos, ele também pode se preocupar com a quantidade máxima de clientes esperando em filas simultâneas. E essas perspectivas também mudam nos funcionários, como por exemplo, o funcionário pode se preocupar com a possibilidade de ter que esperar, de ter que ficar ocupado por períodos mais longos. Então, gente, para que uma boa gestão de sistemas de filas aconteça, todas essas perspectivas devem ser levadas em consideração. E agora a Euridiane vai dar continuidade. Olá, eu sou a Jenny Santos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de sistemas de fila. É importante destacar que os sistemas de fila não são unicamente os sistemas de filas de pessoas. Os sistemas de filas também estão relacionados a sistemas de fila em processos, sistemas de fila em informações, porque a gente tem filas tanto de informações quanto de processos. Esses são os dois sistemas básicos.
Eles depois se ramificam para mais tipos de fila, que a gente vai ver logo depois, mais a fundo. Mas eles são os básicos. A gente tem o sistema único e o sistema múltiplo. O sistema único é quando você entra em uma empresa, você pega uma fila, você é atendido e ali finaliza o seu problema. Você compra o seu serviço, você compra o seu produto e você não vai precisar pegar outras filas para adquirir algo. Então, esse senhor de amarelo, ele passou por essa fila aqui, tá pagando as compras dele, que ele quer efetivar, mas ele não precisa ir para essa fila aqui para resolver outro problema, para comprar outro produto. Não, ele tá ali nessa fila, vai passar todos os produtos dele, seja de limpeza, seja de alimentação, e pronto. Ali finaliza o atendimento dele. Ele só vai passar por uma fila. Diferentemente do sistema de estágios múltiplos, que é quando, por exemplo, um produto tem que passar pela mão de várias pessoas para ser finalizado. Quando acontece isso, que o produto, uma pessoa faz o produto, outra pessoa embala, outra pessoa rotula, outra pessoa verifica a qualidade do produto, até ir para a gôndola, para o supermercado, aquele produto, ele passou por uma série de estágios, ele passou por uma fila, até que ele esteja pronto para o consumo, para as pessoas comprarem, para o terceiro comprar. Então, quando acontece isso, é um estágio múltiplo. Agora a gente vai passar para um outro tipo de fila. Como eu havia dito, a gente tinha no slide anterior dois tipos básicos, que é o sistema de estágio único e o múltiplo. Agora a gente vai ver duas ramificações do estágio único. Primeiro a gente vai dar uma verificada aqui no de serviços paralelos. Quando você vai no supermercado, você tem vários caixas, você escolhe qual caixa tem a menor fila ou que você acha que vai ser atendido mais rápido, você entra nessa fila. Só que há um problema. Você verifica, você fica olhando para as filas ao seu redor. E você diz, nossa, aquela fila está menor. Nossa, esse caixa aqui é muito lento. Nossa, aquele ali vai ser muito mais rápido. E às vezes acontece de você trocar de fila. É como a gente vê nesse GIF, né? Que a pessoa ela quer ser atendida logo, então ela fica indo de fila em fila e termina que ela não é atendida, porque ela fica querendo uma fila menor, mas isso não acontece porque tem problemas com as pessoas que estão ali no caixa. Fila de estágio único é uma fila que basicamente sempre é enorme. É muito grande, porque geralmente só tem uma pessoa atendendo. E ela gera insatisfação, ela gera raiva, ela gera descontentamento. No entanto, se o seu produto ou seu serviço for, como por exemplo, um show de uma banda que a pessoa ama muito, ela vai ficar na fila. Como o jogo do Flamengo. As pessoas que são flamenguistas queriam ficar na fila porque elas queriam ingresso para verem o jogo do Flamengo no estádio, no Albertão, pela primeira vez. Então elas pagaram até mais caro para assistir esse jogo e elas ficaram na fila no sol de Teresina porque era algo tão único que eles enfrentaram a fila única. Só que é uma fila que você tem que ter muito cuidado, porque o risco de você perder clientes por uma fila grande demais é muito grande. Então tem que ser muito ponderado o sistema único de filas. Agora, falando um pouquinho sobre o estágio único de múltiplas filas concorrentes. É um nome meio complicado porque tem muitas palavras que divergem, porque tem múltiplos, tem concorrentes, tem estágio único e meio que dá um nó. A gente vê isso, o melhor exemplo disso que a gente tem é no trânsito. Porque geralmente em cruzamentos a gente tem um lado, outro lado, duas pistas. E não tem como você dizer, o primeiro que chegou é o primeiro que vai passar. Não tem como você fazer isso. Então, para acontecer uma fila organizada, não acontecer acidentes, o que acontece? O Estado, ele coloca semáforos. Coloca um semáforo aqui, um semáforo aqui, um semáforo aqui, um semáforo aqui, para que essa fila fique organizada, um passe e depois o outro. Por que elas são concorrentes? Porque todo mundo quer chegar no seu destino o mais rápido possível e ninguém quer esperar. Então, elas são concorrentes, são múltiplas porque você tem fila de um lado, fila do outro, e é um estágio múltiplo porque essa pessoa aqui, ela está em uma linha reta. Embora tenham duas faixas, tipo aqui e aqui, mesmo assim, ela
fila de estágio único, porque essa pessoa ela não vai passar por duas filas. Ela não vai fazer esse movimento no carro dela pra ir pra cá, sendo que as duas vão pra cá. Ela não vai fazer isso. Ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por isso ela é a fila de estágio único. Múltiplas, porque você tem várias filas intermináveis, e concorrentes, porque todas não tem como a gente discriminar, serem discriminadas, né? Ou só carros pretos, ou só os que chegaram primeiro, porque não tem como fazer isso no trânsito. Então é por isso que existem os semáforos. É para organizar essas filas. E aí a gente tem um sistema de fila discriminadas, que são o quê? Quando você vai no supermercado e tem um caixa de até 15 produtos, você está discriminando, você está dizendo que ali só vão ser atendidas essas pessoas. Bom, sobre características que podem afetar o comportamento das filas, a gente tem o número de estágios sucessivos dos sistemas de fila e faixa de serviços prestados por cada um. Vou tentar aqui, ao máximo, passar para vocês da melhor forma possível o que o autor quer dizer com esse tópico. Bom, quando você chega em um local, você tem, vamos dizer, 1, 2, 3. Desculpem a letra porque aqui eu não domino muito bem. Bom, quando você tem esses 5 estágios e tem uma pessoa que ela precisa de um determinado produto, de um determinado serviço, e para isso ela vai ter que passar pelo caixa 1, pela pessoa 1, depois ela vai ter que ir na pessoa 2, na 3, na 4, na 5. Vamos dizer no sistema de operadoras, né? Que a gente tem que ficar falando com um, com outro. O que acontece? Esse estágio sucessivo, né? Que é você ir em vários níveis, ele gera desconforto. Por quê? É muito tempo, você fica passando, você fica chateado, você fica muito mal com essa situação. No entanto, das soluções o primeiro, ele vai saber fazer não só a atividade dele, mas ele vai saber fazer também a atividade do 2, do 3, do 4 e do 5. Tá muito rascunhado isso aqui, mas eu espero que esteja dando pra acompanhar. Então, essa pessoa, ela não vai precisar passar por esses todos aqui. Ela vai falar somente com esse aqui. Com essa pessoa. O problema disso é que, se aqui a pessoa ia demorar 10 minutos em cada um dos estágios, ela não vai demorar mais 10 minutos. Ela vai demorar, talvez, 50 minutos. Porque ela conseguiu concentrar as atribuições de 5 pessoas em uma só. Então, esse processo vai demorar muito. A pessoa vai ter que ficar sentada na sala dessa pessoa por horas, 50 minutos. Então, ela vai achar que está demorando muito. E esse é um outro problema. Já quando você tem tantos estágios, a pessoa vai achar que ela está evoluindo. Que beleza, o próximo vai me atender e vai solucionar o meu problema. Ah, não, mas agora o próximo, o terceiro vai dar certo. Não, mas o quarto, não é possível que o quarto não vai dar certo. Então, não existe o certo. Existe empresa e empresa. Tem empresas que esse sistema de 5 atendimentos vai funcionar, vai ser ok, e os clientes não vão se chatear com uma situação dessa. No entanto, tem empreendimentos que, se você colocar 5 atendimentos, 5 múltiplos atendimentos, se você colocar 5 estágios múltiplos de atendimento, a pessoa vai ficar extremamente irritada. Então, a empresa é que tem que ponderar, ela tem que saber quem são os clientes dela, quanto eles conseguem aguardar e qual o nível de estresse dessas pessoas. Se elas conseguem permanecer ou não. E aí ela vai entender a base que ela vai tomar. E continuando com as características, né, que podem afetar o comportamento das filas, a gente tem um número de canais de atendimento e atribuições de cada um. Então, a empresa ela vai ter que verificar o que funciona para ela. Como a gente viu no outro slide, a empresa ela tem que verificar
quantos canais de atendimento, quantos caixas em uma empresa é necessário para o fluxo dela. E também sobre as atribuições de cada um. Então, todos vão saber a mesma coisa? A gente vai botar pessoas especialistas? Qual o caminho melhor? Bom, continuando com as características, né, que podem afetar o comportamento das filas, a gente tem um número de canais de atendimento e atribuições de cada um. Essa questão é muito relativa de empresa para empresa. As empresas é que vão verificar o fluxo de pessoas que entram nela e quantos canais de atendimento ela vai ter. Por exemplo, ela vai colocar 4 caixas em um supermercado? Não. É um supermercado grande, como um Carvalho da vida? Se for um Carvalho, ela vai ter que botar 10 caixas, provavelmente. Se for uma farmácia pequena, um caixa já funciona para ela. E aí tá a questão também das atribuições de cada um. Porque você pode ter pessoas especialistas, como por exemplo, alguns supermercados de grande porte, questões de eletrônicos, você vai comprar em uma outra fila. Por quê? Porque aquelas pessoas são especialistas em questões de eletrônicos, então elas vão te dar um direcionamento melhor, quanto tempo você vai ter que colocar na tomada o celular na primeira recarga. Então ela vai conseguir te dar alguns direcionamentos que em um sistema normal do supermercado você não vai ter como. Então, a empresa ela tem que verificar quais as atribuições de cada um. A gente vai colocar só pessoas especialistas? Então, a gente vai terminar tendo, talvez, um sistema múltiplo de filas. Porque a pessoa vai ter que passar de um por um atendimento, né? De um por um caixa. Então, vai ter que falar com mais de uma pessoa para resolver um problema. Então, isso vai muito de empresa para empresa. É a empresa que vai ter que verificar quantos caixas ela tem que colocar, se ela tem que colocar um caixa especialista em algo, ou se todos vão ter o mesmo conhecimento, o mesmo treinamento. Então, isso é muito particular. Partindo para a disciplina de sequenciamento, essa disciplina de sequenciamento é aquela que eu citei no primeiro tipo de fila, que é o tipo de sistema único de fila, que é basicamente como a fila vai ser organizada para atendimento. É por FIFO? Primeiro que chegou é o primeiro que vai ser atendido? É o premium? Que você pagou uma taxa a mais, você é um cliente que tem uma renda maior e você vai ser atendido primeiro? Então, é a disciplina que a empresa determina para o tipo de fila que ela tem. É uma questão muito complicada porque vamos tirar a questão do prêmio, né? A pessoa que pagou mais, ou em um banco, a pessoa que tem uma renda per capita maior, ela vai ser atendida primeiro em um outro caixa. Isso pode gerar um descontentamento muito grande nas pessoas que estão ali naquele ambiente. Elas podem se sentir menosprezadas, elas podem se sentir mal pelas suas condições. Então, isso pode gerar, tanto algo bom para a pessoa, que é o premium, que é a pessoa que é atendida mais rápido, é a pessoa que vai ter todas aquelas regalias. Para ela é ótimo, porque ela não vai pegar a fila como todo mundo, ela vai ter outro tipo de tratamento. Mas para as pessoas que não são premium, vai gerar desconforto. Então, a empresa tem que pesar muito ainda isso e tem que ir com muito cuidado na decisão do sequenciamento que ela coloca dentro da empresa. Qual essa cultura dentro da empresa. Sobre o processo decisório do cliente. Isso é o que mais pesa, por quê? O cliente, quando ele chega na sua empresa, por exemplo, no supermercado, ele olha e as filas estão enormes. O risco de ele ir para um outro supermercado que não tenha tanta fila é muito grande. Somente, talvez, se você tiver um produto que ele queira muito e só tem na sua empresa, ele talvez vai entrar e vai pegar a fila. Ou talvez ele vai decidir voltar depois. E tem a questão também que, às vezes, a pessoa está dentro da fila, a fila está demorando e ela termina desistindo de comprar o produto. Ela termina indo embora. E isso é algo que você tem que ponderar muito dentro da empresa e verificar, calcular e verificar quanto tempo a pessoa consegue ficar dentro da fila. Qual o número de pessoas que, tendo numa fila, uma outra pessoa chegando, ela vai entrar na fila para ser atendida. Então, a gente tem muito que
tentar remediar essa questão do tempo de espera. Então a gente tem que arranjar o máximo de soluções para que o processo decisório do cliente não seja de ir embora, e sim de permanecer e esperar e aguardar para ser atendido. Bom, sobre a taxa de distribuição probabilística de chegada de clientes, a gente tem a questão de probabilidade de chegada de pessoas. A gente entende qual o fluxo na nossa empresa, qual o horário que mais chegam pessoas, quais os dias a gente atende mais. E algumas soluções a gente geralmente toma. Por exemplo, num consultório de odontologia, você liga pro consultório e eles vão te dizer, vem aqui a tal hora para ser atendido. E você marca aquele horário em que você pode e o horário em que, em teoria, né, porque sempre acontece de você chegar e ter uma outra pessoa ainda que vai ser atendida, mas em teoria, você chegou, você vai ser atendido, porque marcaram o seu horário. E isso diminui a questão da insatisfação com as filas, porque não tem coisa mais chata do que demorar para fazer um tratamento dentário dentro de um consultório. Então, a partir do momento que você verifica qual a hora, qual o dia que mais tem pessoas, você termina se organizando para que, quando a pessoa chegue na empresa, não tenha uma fila tão grande, ou que o atendimento nesses dias sejam mais rápidos, ou então que você consiga remarcar essas pessoas, para que a insatisfação com a fila seja a menor possível. Bom, e partindo agora para a taxa de velocidade e distribuição dos tempos de atendimento dos servidores, a gente tem basicamente Taylor como fundo, como a gente já estudou na disciplina de administração da produção, que é basicamente fazer um cálculo de quanto tempo se gasta em um determinado atendimento. E assim a gente consegue calcular quantos servidores nós precisamos para atender uma determinada base de clientes. Então você tem que calcular quantos clientes por dia você tem, quantas pessoas você tem, qual a taxa de velocidade. Então você tem que colocar mais servidores ou você tem que colocar aqui a questão de múltiplos, com o sistema de operadora. Então quebrar esse atendimento em mais atendimentos. Então, isso tudo se desdobra a partir da taxa da velocidade. E a gente vai ver isso depois com a Luana. Olá, eu sou o Clayton e vou falar para vocês sobre a psicologia das filas. A psicologia das filas foi criada por Master, que veio com essa ideia para minimizar os custos de espera do cliente. Ou seja, o tempo percebido pelo cliente na espera de algum serviço. Ou seja, o tempo percebido pelo cliente é mais relevante do que o tempo real esperado pelo cliente para a satisfação. A fórmula da satisfação é utilizada como a satisfação, que é igual à percepção, que é como qualificamos a experiência vivida, menos a expectativa, que é como esperamos vivenciar a experiência. Com isso, Master teve as seguintes observações. Primeiro, a maioria das pessoas superestima o tempo de espera das filas, em 20%. Ninguém gosta de passar o seu tempo em fila. Quanto maior a fila, menor a vontade de entrar nela. O tempo ocioso parece mais longo do que o tempo ocupado. Entrar em uma fila sem uma distração e ficar ocioso faz com que a percepção sobre o tempo esperado seja maior. Para combater isso, a gente deve tirar a atenção do cliente do tempo de espera, com entretenimento, pode ser revistas, ou alguma coisa que tire a atenção dele. A espera pré-processo parece maior do que o tempo em processo. Durante o período do pré-processo, os níveis de ansiedade são muito mais altos, o que aumenta a percepção do tempo de espera. 4. Esperas sem explicações são menos toleradas do que as com explicações. Com isso, a gente deve ter uma equipe que tenha uma boa comunicação com as pessoas, para elas saberem por que estão esperando pelo aquele serviço. Quanto maior o valor dado pelo cliente ao serviço, maior a tolerância com a espera. Ou seja, quanto maior a complexidade do serviço de determinado cliente, maior a tolerância dele para esperar aquilo. Esperas sem previsões de atendimento parecem mais longas do que as com o prazo conhecido. Quando o cliente tem uma noção de quando vai ser atendido, ele tende a aceitar o tempo de espera.
Esperas solitárias parecem mais longas do que em grupo. Quando não há um grupo, é mais difícil que exista alguma interação social ou algumas distrações, logo a tolerância em tempo de espera é menor. A teoria das filas, o funcionamento de sistemas simples. Isso trata-se de fórmulas matemáticas que começaram a ser desenvolvidas por A.K. Ellinger. Em 1917, ele publicou um artigo propondo uma teoria sobre o tráfego de ligações telefônicas, na qual ele era capaz de determinar a probabilidade de diferentes números de ligações estarem aguardando para serem atendidos, e o tempo médio mais provável de espera quando o sistema estivesse em equilíbrio. Essa foi a origem da teoria das filas. Hoje em dia existem vários módulos analíticos para modelar diversas situações. Por exemplo, diferentes distribuições probabilísticas para a taxa de chegada de cliente, quanto o tempo de atendimento do cliente. Com a formulação da teoria das filas, passou a ser mais provável estimar probabilidades recentes a tempo médio de permanência no sistema, tanto quanto o tamanho médio da fila, tempos médios de ocupação de recursos operacionais, entre outras coisas. Segundo essa teoria, o sistema de filas segue em 3 princípios. O primeiro é uma população fonte de cliente e a forma que eles chegam ao sistema. Ou seja, a população fonte de cliente é o público-alvo dos serviços da empresa. E a forma como ele chega no sistema, que é como ele chega à fila. Segundo, o sistema de serviço deve atender os clientes que chegam. Terceiro, a condição do que os clientes saem do sistema. Condição essa que pode determinar se o cliente vai voltar ou não para o sistema. Chegada de clientes. População infinita. População infinita é quando a população de clientes é tão grande que não faz diferença se algum sair da fila. Por exemplo, se você trabalhar com conserto de carros e tem uma população de 1000 carros, não vai fazer diferença se um carro sair da sua fila, porque consequentemente vai quebrar outro e vai entrar no seu sistema de filas. Já a população finita é quando existe uma pequena população de clientes. Continuando o exemplo da oficina, se a população de carros fosse somente 5, e se algum deles quebra, ele vai entrar no sistema de filas da sua oficina. Logo, a população que era de 5 carros vai passar a ser de 4 carros. Ou seja, a probabilidade de um desses 4 carros quebrar já era menor do que a probabilidade se tivesse 5 carros. Distribuição da chegada dos clientes. Taxa de chegada. A taxa de chegada, elas sempre estão presentes nas fórmulas da teoria das filas. Ou seja, é o número de entrada de clientes por unidade de tempo. Ou o fluxo que chega por unidade de tempo. A chegada constante e a variação aleatória. A chegada constante significa que os clientes chegam em intervalos regulares. Mas na maioria das vezes os sistemas de filas são sujeitos a variações aleatórias, ou seja, não constante, que pode ser descrita por distribuições de probabilidade de chegadas. Agora eu vou falar sobre os modelos simples da teoria das filas. Aqui eu trouxe 2 modelos simples. No caso, o primeiro modelo, a população fonte ela é infinita. O padrão de chegada é Poisson e a disciplina é FIFO, que no caso é a primeira pessoa a chegar é a primeira pessoa a sair. E o padrão de atendimento ele é exponencial. Então, o que diferencia esses 2 modelos? O que diferencia esses 2 modelos é apenas o padrão de atendimento. No modelo 2, a gente vê que a população fonte ela também é infinita, o padrão de chegada também é Poisson e a disciplina também é FIFO. E o padrão de atendimento, que é o que vai diferenciar no modelo 1, que é constante. Aqui eu vou falar um pouco sobre o modelo 1, que é o modelo de fila MM1. Uma fila MM1, ela representa o comprimento de fila em um sistema que tem um único servidor, e em que as chegadas são determinadas por um processo de Poisson, e os tempos de serviço têm uma distribuição exponencial. Esse modelo ele é um dos modelos mais básicos entre os modelos da teoria de filas. E agora eu vou mostrar as notações e as fórmulas desse modelo, que no caso é esse primeiro símbolo, o nome dele é lambda, que lambda é igual à taxa de chegada de clientes. E 1 sobre lambda é igual ao tempo médio entre chegadas. Esse outro, o nome dele é mi, que no caso é mi
é igual taxa de atendimento. E 1 sobre μ é igual tempo médio para um serviço. LQ é o número médio de clientes na fila. A fórmula do LQ para saber o número médio de clientes na fila é lambda ao quadrado dividido por μ vezes o μ menos o lambda. E para saber o tempo médio aguardando em fila, ele é representado pelo WQ, que no caso a fórmula é WQ é igual LQ dividido por lambda, que no caso é o número médio de clientes na fila dividido pela taxa de chegada dos clientes. E o PN é a probabilidade de N números probabilidade de N clientes no sistema. O PN é igual a 1 menos o lambda dividido por μ vezes o lambda dividido por μ ao quadrado. Esse outro símbolo, o nome dele é ρ. E o ρ, ele representa o fator de uso do sistema, que no caso vai ser ρ é igual a taxa de chegada de clientes dividido pela taxa de atendimento, que no caso é o lambda dividido pelo μ. Aqui eu trouxe um exemplo para melhor entendimento das fórmulas. Em um consultório de odontologia, passa em média 20 minutos com cada paciente. O tempo estimado de chegada de cada cliente é de 30 minutos. Determine. A letra A, ela está pedindo a taxa de chegada de clientes. E nos slides anteriores, a gente viu que a taxa de chegada dos clientes, ele é representado pelo lambda, que no caso vai ser o 1 sobre o 30, que no caso o 30 é a taxa de chegada, né? Que vai ser 1 sobre 30, que é igual a 0,033. E a taxa de atendimento. A gente viu que a taxa de atendimento ela é representada pelo μ, que é igual a 1 dividido por 20, que o 20 ele vem lá do tempo que a pessoa passa dentro do consultório, que o dentista ele atende, o tempo que o dentista atende o cliente, né? Que no caso 1 sobre 20 é igual a 0,05. O número médio de pacientes na fila, que vai ser o LQ, que ele vai ser igual o lambda ao quadrado, que no caso vai ser 0,033 ao quadrado, dividido pelo μ vezes o μ menos o lambda, que no caso vai ser 0,05 vezes o 0,05 menos o 0,033, que vai dar um resultado de aproximadamente 0,129. Na letra D, ele pede o tempo médio de clientes na fila, que no caso, o WQ, ele é igual o tempo médio de aguardando na fila e dividido pelo lambda, que vai ser WQ é igual o 0,129 dividido por 0,033, que vai dar aí igual 3,90. A probabilidade de que 2 pacientes estejam no consultório, que vai ser PN igual 1 menos o 0,033 dividido por 0,5 vezes o 0,033 dividido por 0,05 ao quadrado. E vai dar um valorzinho aí de aproximadamente 0,149. Que colocando 0,149 em porcentagem vai dar aí o valorzinho de 14,9%. E por fim, a gente vai saber o fator de uso do sistema, que vai ser o ρ, que é igual o lambda sobre μ, que é a taxa de chegada do cliente dividido para o tempo de atendimento, que vai ser 0,033 dividido por 0,05, que vai dar o valorzinho de 0,66. Meu nome é Yasmin Amorim e eu fiquei com o uso das simulações para auxiliar e análise da teoria das filas. Para fazer essa análise, a gente usou o software Arena, que é o software mais usado
e também o que tem em versão gratuita para estudante, para a gente poder dar uma olhadinha como é que funciona. Para poder fazer essa simulação, a gente pegou o exemplo de um pedágio. Nesse pedágio, a gente vai explicar como é que funciona a plataforma e qual foi o relatório gerado no final dessa simulação. Nesse exemplo de pedágio, a gente coletou os dados de distribuição da chegada de veículos de 35 segundos a média e também o atendimento em torno de 25 segundos a média. Assim como os outros softwares da Microsoft, ele tem uma plataforma, é um visual bem parecido com o Excel, com o Word. Ele tem a barra de menu, ele tem a barra de ferramentas, tem a área de trabalho que você vai fazer a simulação, tem um painel de processamentos que você vai escolher a etapa do fluxograma e também a área de propriedade de processamento. Pronto. Para fazer a simulação, você vai fazer basicamente, tá aparecendo um fluxograma porque realmente é um fluxograma do seu processo de fila, seja ele um pedágio, seja ele uma fila de supermercado, ou seja ele uma fila de produção. Então, você vai ter que montar seu fluxograma de acordo com os processamentos da fila que você quer simular. No caso desse pedágio, eu botei uma simulação bem simples, né? Que é a chegada do veículo, o atendimento do veículo e a saída do veículo. Essa primeira parte é chamada de Create, é a parte em que vai chegar o veículo, e a segunda é chamada de Process. É quando já inicia o atendimento, que é os atendimentos que está em média de 25 segundos. E o segundo é a saída do veículo, assim que ele sai do atendimento e finaliza o fluxograma. Assim que você fizer todas essas etapas e colocar, você vai ter que ligar o processo. Tipo, por onde ele vai começar, qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro. Essas setinhas aqui que tem entre cada retângulo. E aí você vai criar ela e ligar uma nas outras. Então você vai ter um Create conectado, que é onde o seu fluxograma vai seguir. Pronto. Quando você criar cada pastinha, que é o Create, o Process e o Disperse, que é quando sai o veículo, vai abrir uma caixinha para você modificar e colocar os dados que você já tem na sua empresa ou em qualquer lugar que seja que você queira criar uma simulação. Você coloca os dados, você coloca o nome do processo, que no caso aqui pra gente, que a gente simulou um pedágio, é a chegada do veículo, você coloca a média de segundos que normalmente chega o veículo, coloca também a quantidade e tudo mais. Você pode colocar tanto nessa caixinha aqui, que tá na área de trabalho, como também você pode fazer nessa área aqui embaixo, nesse quadradinho. Pronto. Depois que você colocou todo o seu fluxograma, com todos os dados, todo ligado, tudo certinho, aí você conclui, salva e inicia a simulação. Você vai poder avançar, executar, pausar e aí ele vai fazer a simulação. Vocês estão vendo que tem esse negocinho aqui em cima, esses quadradinhos? Ele vai criar filas, prováveis filas que possam criar de acordo com os dados que você colocou lá na simulação. Então, essas entidades sendo processadas vão criar filinhas, que aqui no nosso caso, como é um pedágio, vai ser carros. Então, essa filinha aqui vai ser a filinha de carros que podem ser criadas no pedágio que a gente informou os dados lá no começo. Pronto. Depois que a gente fizer essa simulação, rodar a simulação inteira, o Arena, a plataforma Arena, ela vai disponibilizar no final um relatório dos dados pela gente. Pronto, aí depois que você colocou todas as informações certinhas, ligou o Create, conectou tudo, colocou as informações que você colocou na sua empresa ou em qualquer lugar que você queira fazer a sua simulação, o sistema Arena ele vai disponibilizar para você um relatório com vários indicadores. Aí, de acordo com o indicador que você quer tomar alguma decisão, algo do tipo, você vai dar uma olhada. Mas ele cria vários tipos de médias para você poder se orientar melhor. No caso aqui que eu botei no exemplo, ele deu para mim a quantidade de veículos que eu posso atender nesse pedágio. No caso, ele deu o valor de 24.944
veículos. Então, essa é a quantidade máxima de clientes de veículos que o pedágio pode suportar. Então, assim, tem várias médias, médias de atendimento, médias de saída, quantidade de veículos, como a gente mostrou. Então, quando você coloca todas as informações certinhas e procura depois o seu indicador, esse software da Arena ele vai poder te ajudar bastante a poder prever. Obviamente, pode ser que quando seja replicada ao vivo, dê um valor um pouco maior, um pouco menor, mas é uma probabilidade quase assertiva de que esses dados que foram replicados na simulação sejam repetidos na vivência, no dia a dia. Então, para você que quer se programar e tudo mais, a simulação na Arena da teoria das filas vai ajudar muito as pessoas a prever a quantidade de atendimentos, a quantidade de caixas, a quantidade de pedágios. Então, para não criar o gargalo nas filas, né? Porque além de isso ser, apesar de ser bom para a empresa, né, ter muitos clientes, é ruim para os clientes que acabam se assustando um pouco e acabam desistindo de fazer o atendimento ou de comprar alguma coisa em tal lugar. Essas foram as referências usadas no nosso projeto, no nosso seminário. E é isso, gente.